Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise do nosso material. Hoje, a gente vai mergulhar numa história fascinante sobre a preservação de um legado inestimável. A nossa ideia aqui é explorar como as raízes culturais indígenas sobrevivem no nosso mundo moderno. Sabe aquele mundo que muda num piscar de olhos por causa da internet? Pois é tipo atravessar um oceano super agitado, onde a bússola é a própria história de um povo. O nosso objetivo hoje é entender, de um jeito bem simples, o verdadeiro valor dos costumes locais e como eles resistem firme e forte hoje em dia. Bora lá? Bom, vamos direto ao ponto com essa citação incrível do nosso material base. O grande desafio hoje em dia não é só existir no mundo digital, mas sim, e eu cito, navegar por esse mar de informações sem perder o vínculo com as raízes culturais. E olha que ideia poderosa. Esse vínculo é aquela força vital que passa dos mais velhos para as crianças, sabe? É o que mantém a fogueira da tradição acesa. E cá entre nós, manter essa fogueira queimando no meio de uma tempestade digital constante exige uma força gigantesca. O que nos leva à primeira parte do nosso material, o desafio da globalização e as tensões da disseminação. E essa comparação ilustra brilhantemente o paradoxo que a gente vive. A globalização não é só uma integração pacífica e fácil, não. Ela carrega uma tensão diária. De um lado, a gente tem o acesso a uma diversidade sem precedentes. Literalmente nunca foi tão fácil explorar os 4 cantos do planeta pela tela do celular. Mas do outro lado, existe um custo altíssimo, o risco iminente da homogeneização cultural. Ou seja, o perigo de tudo acabar ficando igualzinho. A gente ganha o mundo inteiro em termos de informação, mas existe o risco real de perder a própria aldeia e a própria essência no meio desse caminho. Entrando agora na nossa segunda parte, o risco da homogeneização e a ameaça aos costumes locais. Imagina uma avalanche de informações inundando tudo ao redor. É aí que as pequenas práticas do dia a dia começam a sofrer. E é exatamente isso que os sociólogos chamam de homogeneização cultural. O texto aponta para uma americanização ou ocidentalização dos costumes. Mas na prática, o que isso significa para as comunidades? Significa o risco do apagamento. Vamos pensar na riqueza gigantesca das identidades indígenas, os significados por trás das pinturas corporais, as línguas ancestrais, aquelas histórias mágicas passadas de geração em geração. Essa tal homogeneização age como um verdadeiro rolo compressor. Ela ameaça achatar toda essa diversidade incrível, tentando transformar culturas milenares em só mais um reflexo de um padrão global super repetitivo. Então, diante desse cenário, que, vamos combinar, parece meio avassalador, surge a grande pergunta que guia toda a nossa exploração de hoje. Como navegar por esse mar sem perder as raízes? Essa não é só uma pergunta teórica, é uma questão de sobrevivência cultural. E o mais legal é que, em vez de simplesmente aceitar que as tradições vão se diluir, as próprias comunidades indígenas estão adotando estratégias muito criativas e de resistência. É um desafio pessoal e profundo. É escolher de forma totalmente ativa, manter a identidade intacta, mesmo quando o mundo inteiro parece empurrar para o lado contrário. E chegamos à parte 3, a identidade como curadoria pessoal, fazendo escolhas ativas. Agora, o que é realmente interessante nesse conceito é como ele muda completamente a nossa visão sobre o assunto. Porque hoje em dia, identidade exige atitude. Deixou de ser só uma coisa passiva que a gente simplesmente herda. Dá uma olhada nesses passos do processo. Primeiro, enfrentar um mar de informações. Afinal, não dá para ignorar a internet nas aldeias, né? Ela já está lá. Segundo, manter o vínculo com as raízes, valorizando a sabedoria dos mais velhos. E terceiro, exercer essa identidade como uma verdadeira curadoria pessoal. Pensa nisso como ser o curador de um museu vivo e gigante. A juventude senta com os anciãos para selecionar e proteger a herança deles. Eles decidem juntos, ativamente, o que eles vão usar da vida moderna e o que vão preservar rigorosamente da cultura da aldeia. Então, o ponto crucial é exatamente esta conclusão do material. A identidade, portanto, torna-se um exercício de curadoria pessoal. Manter um costume milenar vivo hoje não é obra do acaso, de jeito nenhum. É um baita ato de coragem e uma escolha que precisa ser feita todo santo dia. É decidir a cada nova manhã quais elementos vão compor a própria identidade e nutrir a essência de um povo. E é através dessa seleção super cuidadosa e pessoal que o legado indígena resiste, garantindo que a voz deles continue única e não seja apagada nesse mundão globalizado. Toda essa dinâmica das comunidades indígenas deixa uma reflexão final muito profunda para todos nós. Se esses grupos demonstram uma sabedoria tão singular e ativa para proteger as tradições deles contra desafios tão gigantescos, surge uma provocação natural.
como a nossa sociedade contemporânea pode aprender com essa curadoria pessoal para preservar os seus próprios legados e memórias. Fica aí o convite para a gente refletir sobre o futuro das nossas próprias tradições. Muito obrigado por acompanharem e até a próxima análise.